Semana já começou com pesquisa nova sendo publicada. A gente vai trazer aqui o levantamento do Instituto Nexus para o BTG, que foi divulgada hoje, esse levantamento divulgado hoje. Vamos começar os números olhando para a corrida presidencial, intenções de votos. Primeira pergunta, intenção de votos para presidente, primeiro turno. Lula aparece com 42%, Flávio Bolsonaro com 33%, portanto, aumenta a distância entre os candidatos. Ronaldo Caiado e Renan Santos com 4%, praticamente sem mudar muito de posição, ambos na margem de erro ali, para um ponto acima, outro para baixo. Vamos trocar de tela para ver os números dos outros candidatos. Lembrando, isso tudo aqui é uma leitura para primeiro turno. Romeu Zema vai para 2%, Joaquim Barbosa 2%, Augusto Cury 2%, Aécio Neves 1%. Temos mais um pouquinho, temos Cabo Daciolo do Mobiliza 1%, e aí 5% branco ou nulo e 3% não sabem ou não responderam. Agora vamos dar uma olhada, cenário de segundo turno, e aqui a gente traz a evolução para vocês. Lá em abril, Lula estava na frente numericamente, 46-45. Maio, essa distância aumenta a 4 pontos, está na tela de vocês. Lula vai a 47 e Flávio Bolsonaro cai para 43. E agora, junho, Lula vai para 49% e Flávio Bolsonaro cai para 43. Então, se mantém 43, mas claramente o presidente Lula mostra a tendência de ganho, enquanto Flávio Bolsonaro perdeu um pouquinho e estabilizou. Nenhum, branco, nulo, 8,98% e não sabem, não responderam 1%. A gente vai receber agora aqui no estúdio do Hora H o CEO da Nexus, do Instituto Nexus, o Marcelo Torcaschi. Marcelo, bem-vindo novamente aqui ao Hora H. Você esteve aqui conosco no levantamento passado, se não me engano, retrasado. Bem-vindo. Boa noite, obrigado a você. Um prazer falar aqui com vocês na CNN. Vamos lá. Esse cenário indica a possibilidade de vitória de Lula em primeiro turno? Thaís, hoje não, né? Como você mostrou aí nos números, o presidente Lula melhorou um pouco, Flávio. No segundo turno, no primeiro turno oscilou para baixo, no segundo se manteve. Mas hoje, se a gente fosse calcular voto válido, né, que é o que interessa para uma definição de primeiro turno, Lula estaria na casa de 46%. Distante ainda, uma coisa que ele nunca conseguiu fazer, né? Nas duas eleições em que ele se elegeu, depois nas duas da Dilma e na última eleição, a terceira dele, ele sempre precisou da segunda volta, né? E hoje essa é a tendência. Os números que você mostrou aí, eu acho que eles deixam muito claro o seguinte: a gente tem um voto muito consolidado, que é o voto espontâneo. Quando a gente olha para o cenário espontâneo, o Lula manteve os mesmos 36, o Flávio até oscilou um ponto para cima, ele tinha 26, foi para 27. Mais de 60% do eleitorado, a gente não precisa dizer quem são os candidatos, já escolhe um dos dois. No primeiro turno, a diferença do Lula abriu um pouco, ele tinha 5 pontos de vantagem, agora tem 9. As mudanças foram na margem de erro, a gente vai ter que observar se isso é uma tendência. No segundo turno, pela primeira vez, o Lula aparece na frente, fora da margem de erro. A margem de erro é de 2 pontos para cima e para baixo, a diferença é de 6, então o Lula tem alguma vantagem. Agora, hoje é dia 15, né? Faltam 4 meses e 10 dias para o segundo turno da eleição, que tende a ser disputado entre Lula e Flávio, porque os outros candidatos, a parte de baixo da tabela do campeonato, né, ninguém consegue deslanchar. Eles oscilam ali 3, 4, 5, mas ninguém consegue dar aquela chegada nos famosos 2 dígitos, e a eleição hoje está muito encaminhada para os dois, Lula e Flávio, disputarem o segundo turno, Thaís. Marcelo, essa discussão da terceira via, né, ela recai muito, inclusive sobre uma leitura das próprias pesquisas, que 60% das pessoas dizem que gostariam de que a polarização não fosse imposta, né? Mas, ao mesmo tempo, não dão a chance ou não acreditam que, se votarem num terceiro candidato, ficarão felizes, vamos dizer assim, né? Ficarão satisfeitos. E há um outro questionamento que é sobre a transferência de votos. Como é que se dá essa transferência dos votos dos candidatos de direita para Flávio Bolsonaro? Ela estancou? Ela ainda tem alguma chance de acontecer? Olha, quando a gente vê a migração de votos do primeiro para o segundo turno, a gente tem mais votos que vão para o Flávio. O Flávio é quem mais cresce entre o primeiro e o segundo turno. Mas o Lula cresce também, né? Ele também tem votos, porque o eleitor
do Caiado, do Zema, ele não tem uma característica única, é um eleitor de direita. Ele, em tese, é um eleitor de direita, mas a gente pode ter uma mulher de direita e um homem de direita. E o homem de direita talvez migre mais fácil para o Flávio. A mulher, que costuma ter uma rejeição maior ao bolsonarismo, uma parte pode migrar para o Lula. Aqui é só um exemplo, né? O eleitor tem várias características de renda, de escolaridade, para além da característica de voto no primeiro turno. A questão da terceira via, eu acho que o grande problema é o eleitor olha para os candidatos de terceira via e hoje ele não identifica um candidato para chamar de seu. Até tem uma parcela, e crescente, né, na nossa pesquisa, essa parcela de candidatos que preferiam uma vitória de alguém... Eleitores que preferiam. De eleitores, desculpa, que prefeririam um candidato que não fosse nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, ou alguém apoiado pelo bolsonarismo. Há 2 meses e meio era 11%, agora está em 24%. 40% preferem a vitória de Lula, 31% preferem a vitória de Flávio. Agora, esses 24%, no primeiro turno, só metade deles estão votando em algum candidato de terceira via. Uma parte vota em Lula ou em Flávio, a outra parte anula o voto. Então, o eleitor olha para o cardápio, não vê um prato ali que ele quer, enfim, almoçar ou jantar, e ele acaba comendo a comida de sempre. É um pouco isso. Acho que tem um ponto aqui que a gente vai trazer esse recorte agora, que é exatamente o recorte de aprovação, rejeição, e vai nos explicar um pouquinho. Então, já volto aqui para a bancada com o Marcelo Torcaschi, que é o CEO do Instituto Nexus, que a gente está trazendo aqui essa pesquisa Nexus BTG, que foi divulgada hoje. Vamos dar uma olhada, então, para esse recorte, para o potencial de voto e de rejeição de Lula e de Flávio Bolsonaro. Olha lá. Não votaria no Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Aqui talvez tenha recado para Flávio Bolsonaro, vamos saber já de do Marcelo Torcaschi. 48% em abril, vai para 52% agora em junho. É o único em quem eu votaria, o movimento contrário. Era 27% em abril, 25% em junho, dentro da margem de erro. Poderia votar nele, mas também em outro, 21, 20, 20, estabilidade. Não conhece, não sabe ou não responderam, praticamente a mesma coisa de abril, entre abril e junho. Agora vamos dar uma outra olhada para a mesma pergunta, só que sobre Lula. Abril, 48% não votariam de jeito nenhum e 47% agora, ou seja, uma estabilidade ali. Agora, quando a gente vê, é o único em quem votaria, sai de 34% para 38% agora. Vamos entender com o Marcelo daqui a pouquinho essa mudança. Poderia votar nele, mas também em outro, cai de 16% para 14%. Não conhece, não sabe, não respondeu, praticamente estável aqui nas pesquisas. Vamos dar uma olhada agora no desempenho do governo Lula. Pela primeira vez, Lula apresenta uma aprovação que numericamente passa a desaprovação. Já está na tela de vocês. Em abril, 49 desaprovavam, 46 aprovavam. Em maio, esses dois números praticamente se encontram numericamente, mas ainda com uma vantagem para não aprovação, para desaprovação, né? E agora essa coisa toda se inverte e não sabe, não respondeu, 5, 6, 4%. Também houve avaliação sobre o trabalho do presidente Lula, avaliação dele. Aqui é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Lá em abril, ruim ou péssimo lá para cima, 43, 40, 41 agora em junho. Vai acompanhando a minha leitura aqui. Ótimo e bom sai de 33 lá em abril e vai para 38% agora em junho, fora da margem de erro. O regular e o não sabe, não responderam, praticamente estáveis aqui de abril até agora. Vou voltar aqui para o Marcelo. Marcelo, e aí? O que esses números estão nos contando? Thaís, vou começar de trás para frente, né? Primeiro, avaliação de governo. Como você falou, é a primeira vez que o Lula numericamente tem uma aprovação maior do que a desaprovação. Está dentro da margem de erro. Desde o início da série histórica, que é em março. Tá. Em março ele tinha um saldo negativo de -1, era 45 de aprovação, 51 de reprovação. Então, há uma melhora lenta, gradual, que começou a se acelerar depois que o governo abriu a caixa de ferramentas, né? Lançou uma série de programas, uma série de medidas que são
populares, aos poucos, né? Uma foca no eleitor, a outra foca nos taxistas e motoristas de aplicativo e assim por diante. Tem mas para todos os gostos. Juntas, elas tiveram esse efeito. E se a gente observar, linkando com a rejeição, ele tem uma desaprovação de 47% com uma rejeição de 47%. Essa rejeição, lá no mês de março, na primeira pesquisa, estava em 49%. Então, de novo, é uma melhora gradual. Flávio tinha, nas duas primeiras rodadas, em março e em abril, uma rejeição de 48%. Na rodada passada, pós o episódio dos áudios do Vorcaro e etc., né, do Flávio para o Vorcaro, tinha oscilado 2 pontos. A gente não podia cravar que era um aumento. Foi de 48 para 50, só que agora ela foi para 52. Então, está numa trajetória, uma tendência de crescimento. Hoje, essa diferença de 5 pontos entre a rejeição de Lula e Flávio é uma diferença que a gente vai ver nos 6 pontos do segundo turno, que a gente vai ver em vários indicadores da pesquisa. O desafio de Flávio é não deixar essa rejeição crescer e baixar de 50, né? Se a gente for olhar para 2022, onde o pai dele foi candidato contra o Lula, durante quase toda a campanha, o Jair Bolsonaro teve uma rejeição de 10 pontos percentuais acima do Lula. Ele foi diminuindo a rejeição e eles terminaram a eleição com uma diferença de 3, 4, 5 pontos, a depender da pesquisa, e foi isso que definiu a vitória do Lula. Então, se a eleição fosse agora, isso seria fundamental. Vamos ver como é que essas taxas de rejeição vão se comportar até outubro. Marcelo, eu tenho ouvido muito de vocês, né? Historicamente, a estatística sinaliza que um presidente, um incumbente, com um grau de rejeição, de desaprovação, como tem o presidente Lula, naturalmente não seria eleito ou não conseguiria a maioria dos votos. A diferença, talvez, hoje é que o cenário mudou. Nós temos um contraponto de uma candidatura que está se enfraquecendo por si própria. A gente pode dizer que Lula ganharia a despeito do seu grau de rejeição e de aprovação? Thaís, isso de certa maneira aconteceu em 2022. Lula foi eleito em 2022 com uma rejeição na casa de 47%, 48%. O padrão mudou, né? Antigamente, há 20 anos atrás, se você chegasse para o marqueteiro político com essa taxa de rejeição, ele ia falar para o político se aposentar, você está inelegível, né? Hoje em dia, não. É possível. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma polarização do voto, né? Então, se a pessoa vota no candidato A, ela odeia o B. Se ela vota no B, ela odeia o A. E isso monopoliza, de alguma maneira, 70%, 80% do eleitorado. Então, é possível, é plenamente possível um candidato se eleger, ou se reeleger, no caso do presidente, com uma taxa inferior a 50%. O que ninguém pode ter é mais de 50% de rejeição, porque daí, matematicamente, fica difícil. Claro. Marcelo, vamos para um último recorte aqui, especificamente de duas medidas que aconteceram, né, dos Estados Unidos sobre o Brasil. A primeira delas, a pesquisa foi captar a percepção sobre essa classificação das facções criminosas como terroristas pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Para 37% dos brasileiros, essa determinação vai ameaçar a segurança daqui, a segurança dos brasileiros, né? Porque pode ser utilizada como uma justificativa para uma possível interferência dos Estados Unidos no Brasil. 30% acreditam que vai melhorar a segurança, 23% não vai interferir na segurança dos brasileiros, porque acreditam que essa medida não vai implicar em nenhuma intervenção direta dos Estados Unidos. Outros 9% não sabem ou não responderam. Agora vamos dar uma olhada sobre o tarifaço, quis saber também da possibilidade dessas novas tarifas recaírem sobre os produtos brasileiros. E de quem é a culpa sobre isso? 42% é mais culpa do Flávio Bolsonaro, para 42%. 39% a culpa é mais do presidente Lula. 11% não é culpa de ninguém, não sabe, não respondeu, 8% dos entrevistados. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.017 eleitores de todo o país entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro, como dissemos aqui, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos do Banco BTG Pactual, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral.
Vou voltar aqui com o Marcelo Torcaski. Marcelo, eu acho que aqui temos duas leituras que complicam a vida de Flávio Bolsonaro, né? Porque, em alguma medida, outros levantamentos, inclusive, trouxeram que havia ali uma maioria gostando da história da classificação. Mas acho que vocês fizeram uma pergunta interessante, que é sobre a segurança do próprio brasileiro, e ela revela ali uma insegurança sobre isso, né? Qual é a leitura política que a gente tem que fazer desse levantamento? Thaís, a leitura é a seguinte: o eleitor do Flávio está com o Flávio. Ele acha que o Flávio agiu correto e o Lula é o culpado. O eleitor do Lula acha o contrário, que o culpado é o Flávio. A diferença aí está naquele eleitor não polarizado, que na nossa pesquisa eles representam 21% do eleitorado, que é o eleitor que nem rejeita demais nenhum dos dois candidatos e também nem adora demais nenhum dos dois candidatos. Esse eleitor já votou em um, já votou em outro nas eleições passadas. Esse eleitor, ele tem um comportamento mais parecido, ao entender esses dois assuntos, com o eleitor do Lula do que com o eleitor do Flávio. E isso deu, nessa rodada, nas duas últimas, Lula e Flávio apareciam empatados na simulação do segundo turno, com uma diferença de 1 ponto a favor do presidente, no cenário entre os não polarizados. Essa diferença agora foi para 6%. Esse é um eleitor, em sua maior parte, um eleitor de centros urbanos, um eleitor mais escolarizado, até que tem capacidade de entender a complexidade do assunto, e é um eleitor que leva mais em consideração essa questão da soberania, que é o discurso do governo, né? Eu não estou aqui fazendo o julgamento quem está certo, quem está errado, não, óbvio, mas o julgamento, a narrativa do governo, a narrativa política, ela tem uma aceitação maior entre parte do eleitorado, e isso pode ter afetado um pouco a votação do Flávio Bolsonaro nessa rodada. Marcelo, da última vez que você esteve aqui, né, que ainda não havia essa coisa dos áudios contra Flávio Bolsonaro, da relação dele com o Vocário e tudo mais, nem essa repercussão que ele enfrenta agora, e nós falamos de uma certa monotonia das pesquisas. Acabou o tempo da monotonia? Thaís, monotonia e eleição no Brasil são duas palavras que é difícil colocar na mesma frase, né? A gente começou a ter movimentos. Há 2 meses atrás, Lula tinha perdido a indicação do Messias para o Supremo, né? O Senado derrubou, e muita gente dava o governo como morto, né? Enfim, o governo agora está fraco. Rapidamente o Lula conseguiu uma agenda com o Trump, inverteu a pauta, lançou uma série de programas, e hoje, o momento hoje da eleição é um pouco mais favorável a ele. Flávio, por outro lado, passou por um momento mais delicado, mas também não derreteu, muito longe disso, né? Ele continua como o grande adversário de Lula, né? Então a gente vai ter que ter eleição, a gente tem que ter um pouco de calma, botar a bola no chão, né? Estamos em tempo de Copa do Mundo, esperar um pouco, falta muito tempo de campanha, os debates vão acontecer, as entrevistas, as exposições dos candidatos, o Flávio vai passar também a ter uma exposição mais ou menos do mesmo tamanho da que tem o presidente, né? Então a gente vai precisar observar. Eu acho que a eleição tende a ser uma eleição apertada. O governo está melhorando a sua aprovação, com isso melhora o desempenho. Flávio caiu um pouco, mas está longe de ser uma carta fora do baralho.